Hoje, dia 28 de fevereiro, em que se comemora o Dia Mundial das Doenças Raras, a Comissão de Educação Continuada do CREMEC, coordenada pelo conselheiro Dr. José Lindenberg, está promovendo este evento, doenças raras, passado, presente e futuro, associada à bioética também, e que tem a honra de trazer a professora Denise Carvalho de Andrade, que é médica geneticista, formada pela UFC, tem título de especialista em genética médica pela AMB, mestrado em ciências fisiológicas e doutorado em genética pela USP. É a atual coordenadora do curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, é presidente da Regional Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, é médica geneticista concursada do Complexo Hospitalar Walter Cantilho e da Maternidade Escola Chateaubriand, é professora adjunta concursada de Genética Médica da UES, é docente também da Unicristos, membro titular da Sociedade Americana e Europeia de Genética Médica e é médica geneticista voluntária na APAE Fortaleza. As doenças raras, de acordo com os critérios europeus, podem ser entendidas como aquelas cuja incidência seja inferior a 5 por 10 mil habitantes e que preencham as seguintes características clínicas: serem crônicas, degenerativas, debilitantes e associadas à diminuição da expectativa de vida. Aqui no Brasil, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, de número 199, de 2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e que aprovou as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde, instituído, inclusive, incentivos financeiros aos estados e prefeituras com a adoção desses serviços de atendimento às pessoas com doenças raras, considera em nosso meio que doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas para cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para 2 mil indivíduos, ou 5 casos para 10 mil habitantes. Ainda de acordo com essa portaria do Ministério da Saúde, a organização do cuidado das pessoas com doenças raras compreende 2 eixos. O eixo 1 seria composto pelas doenças raras de origem genética e organizado nos seguintes grupos: anomalias congênitas ou de manifestação tardia, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. Isso seria o eixo 1. E o eixo 2, composto por doenças raras de origem não genética e organizado nos seguintes grupos: infecciosas, inflamatórias e autoimunes. As fontes bibliográficas estimam que existem cerca de 6 a 7 mil doenças raras descritas, sendo 80% de origem genética e 20% de causas infecciosas, inflamatórias e autoimunes. Para 95% delas não há tratamento, restando somente os cuidados paliativos e serviços de reabilitação. Um outro problema sério que se verifica nessa seara é que, para se chegar ao diagnóstico, o paciente perambula nos ambulatórios, e o diagnóstico em geral é difícil pela condição de ser rara, e procura até 10 médicos antes que esse diagnóstico seja feito. E a maior parte desses diagnósticos é feito tardiamente, por volta dos 5 anos de idade. Então, para abordar com mais profundidade essas questões, eu vou passar a palavra à nossa convidada, a doutora Denise, que vai fazer uma exposição tratando do tema.
Doutora Denise, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Com a palavra, a doutora Denise. Muito obrigada, professor Elvésio. É uma honra estar aqui ao seu lado hoje, abordando esse tema tão importante. Essa sua introdução foi excelente e vou pegar aqui o bastão com responsabilidade e vamos falar um pouquinho dessas doenças raras para esses nossos espectadores que estão aqui com muita boa vontade e tranquilidade num dia de domingo, mas um dia raro. Foi instituído esse dia exatamente por ele ser raro, normalmente dia 29 de fevereiro, e quando não se tem o dia 29, o dia 28. Então, eu vou colocar aqui os meus slides para que a nossa apresentação fique com fotos, interação, e vou combinar com o senhor, professor, as perguntas ficam para o final, fica melhor? Então, combinado. E aí o senhor modera no final e faz como, né, as perguntas como o senhor achar melhor. Vou aqui iniciar, então. Cadê meu prezado assistente de palco, senhor Miranda? Posso começar? Pode ser, doutora. Pode compartilhar sua tela. Então, vou lá, vou compartilhar. Todos estão vendo bem? Está compartilhado aí, Miranda? Sim, Tudo ok? tá compartilhado. Tá Então, ótimo, vamos Denise. lá. Obrigada, professor. Então, vamos iniciar. Doenças raras. Passado, presente e futuro com bioética. Esse tema nós amadurecemos, na verdade, já vínhamos amadurecendo há mais de um ano, com o nosso prezado professor Elvésio, nosso professor Lindenberg, e nós chegamos num denominador comum de algo bastante inédito e importante para a nossa sociedade, que é essa discussão e essa passagem de conhecimento em uma área que tem crescido, eu não tenho medo de falar, uma das áreas da medicina que mais tem crescido nos últimos anos. De 1953, quando Watson Crick, junto com a ajuda da Rosalind Franklin, descreveram o formato da dupla hélice do DNA, nós evoluímos de uma maneira geométrica na área da genética. Então, eu gostaria de, primeiramente, posso passar aqui? Posso passar, né? Fazer os agradecimentos, agradecer ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, que está um passo à frente, tomando fazendo esse convite de trazer esse tema dentro da educação continuada. Gostaria de agradecer nos nomes do presidente do Conselho, professor Elvésio, e o coordenador da educação continuada, o professor Lindenberg, a equipe, a Fátima, o Hernani, o Miranda, enfim, toda a equipe que tornou esse momento possível, porque ele traz perspectivas importantes dentro de toda a medicina, não só do Ceará, mas também do mundo. Então, aqui a minha declaração de conflito de interesse, o professor Alberto já leu, né? Tudo que eu faço. A apresentação tem aqui meu de acordo, por objetivo, orientar e propiciar a discussão científica, não se destina a promover quaisquer produtos, as imagens que eu estou usando foram autorizadas pelos pacientes, e eu coloquei esse proibidozinho em fotos, onde tem fotografia de pacientes, obviamente porque eles permitiram para a aula, né? Enfim, declaro-me sem conflito de interesses de qualquer tipo ou natureza para essa apresentação. Eu vou deixar depois, que eu retirar só as fotos dos pacientes, eu vou deixar a sinopse da bibliografia da aula, que eu coloquei aqui os 10 pontos mais importantes, nos quais eu me baseei para fazer a aula, e também coloquei algumas bibliografias nos próprios slides. Então, quem tiver interesse depois poderá consultar em qualquer momento esse material. Enfim, e aí, o que é que vem na cabeça diante de tais palavras? Doença rara, bioética, genética.
muitas ideias e desafios pairam nas nossas mentes. Como o professor Elvésio bem leu na introdução, o Brasil ele utiliza o conceito de doença rara da Organização Mundial de Saúde, em que a doença rara seria aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Então, nós temos uma proporção de 1,3 para 2 mil dentro desse conceito. Dentro da bioética, obviamente, depois o professor Elvésio com certeza tem muito mais expertise para falar, mas uma das definições do Haidt, na Enciclopédia de Bioethics, ele diz que a bioética é o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão moral, decisões, conduta e políticas das ciências da vida e a atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Então, os carros-chefes hoje da nossa discussão, das nossas ideias, serão principalmente norteados por esses dois grandes conceitos. Importante a gente falar que o que é raro nem sempre é órfão e nem sempre é catastrófico. Tudo depende de conceitos que na literatura são preconizados. Rara, 1,3 casos a cada 2 mil habitantes, segundo a OMS. Uma doença órfã já seria em torno de 1 a 9 casos a cada 1 milhão de habitantes, por exemplo, doença de Chagas. E uma doença catastrófica são aquelas doenças nas quais os custos da assistência excedem a renda e comprometem a família, reduzindo a níveis de subsistência e pobreza. Exemplo, nós temos grandes chagas da humanidade, né? Paralisias, cânceres, infecções, como o próprio HIV, AIDS. E as doenças raras, nesse contexto, se nós juntarmos todos os tipos de doenças raras, como bem o professor Elvésio falou no início da nossa apresentação, elas são frequentes em seu conjunto. Para vocês terem ideia, aqui no Ceará, nós temos quase 1 milhão de previsão de pessoas com doenças raras. Por quê? Porque nós temos aproximadamente 10 milhões de habitantes. E se nós temos na literatura uma previsão de 10% da população podendo ser portadora de doenças raras, nós temos quase que 1 milhão de pessoas que estão por aí, sim, no nosso estado e que são portadoras de doenças raras. Uma característica importante das doenças raras é que elas têm uma ampla diversidade de sinais e sintomas. Então, daí a importância do trabalho em equipe. As pessoas, elas podem ser portadoras de doenças raras e, como o nosso professor falou, passar muitos anos, até mais de 10 médicos terem sido consultadas, até chegar a um diagnóstico, porque esses sinais e sintomas são amplos, inespecíficos, e existe uma variação fenotípica, que a gente chama até mesmo entre irmãos. Irmãos da mesma família podem ter o que a gente chama de variabilidade clínica, então um espectro fenotípico variável. Segundo a OMS, a definição é até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, lembrando que na literatura científica nós não temos uma definição científica consensual para a doença rara. Quase 500 milhão de pessoas no mundo são acometidas pelas doenças raras. Na União Europeia, são 24 a 36 milhões de pessoas, 25 milhões de norte-americanos. No Brasil, 13 milhões. E aqui no Ceará, quase 1 milhão. Dessas, 6 a 8 mil tipos são doenças raras, onde aproximadamente 30% pode ser fatal antes dos 5 anos de idade, ou seja, até a primeira infância, a criança pode apresentar, inclusive, letalidade com morte precoce. E 75% apresenta-se na idade infantil e 80% é dita de origem genética. Eu fiz um asterisco aqui nessa origem genética, porque eu acho muito importante a gente falar agora do que seria essa origem genética. Origem genética. Na verdade,
O som parou de chegar aí. Alô? Tá ouvindo? Deu certo agora? Voltou, professora, voltou. Pronto. Então, eu fiz um asterisco em a origem genética porque, na verdade, praticamente todas as doenças possuem influência genética. Eu trouxe aqui para vocês um quadro de espectro muito importante para que definitivamente as pessoas entendam quando se diz, uma doença é genética ou não é genética. Na verdade, a gente estaria falando de uma maneira mais científica se a gente fizesse a seguinte observação: a doença tem menos origem de influência genética e mais ambiental ou mais origem genética. Então, aqui nós temos os espectros. Nós temos as doenças infecciosas, que são extremamente ambientais, que são causadas por vírus, bactérias, como gripe, sarampo, doenças infecciosas, o Covid-19, a Covid-19, coronavírus, e as doenças extremamente monogênicas, como a fibrose cística, a hemofilia, a miotrofia espinhal progressiva, dentre muitas outras. No meio, no miolo entre essas doenças, nós temos diversas doenças comuns: diabetes, doenças cardíacas, Alzheimer, Parkinson, câncer, que ficam nesse espectro, mas todas têm certa influência genética. Então, é importante que fique claro que, apesar da gente usar essa terminologia genética ou não genética, a gente entenda mais influência genética e menos influência genética. Então, eu poderia dizer que as doenças raras, elas têm uma definição genética mais clara. Então, por isso que 80% delas tem uma genética identificável mais clara, mas esse conceito de genética tem que ficar bem fundamentado. E isso aqui, às vezes, fica difícil até para os profissionais de saúde entenderem. Então, é importante hoje a gente esclarecer essas dúvidas e quem quiser, no final, pode fazer perguntas. Estou tentando aqui passar o slide, Miranda. Acho que enganchou aqui. Pronto, consegui. Nós podemos dizer que o século do genoma talvez venha assim a ser conhecido no futuro século XXI. Por quê? Porque direta ou indiretamente o estudo do DNA está à nossa volta. Todo tempo nós ouvimos falar teste de DNA, estudo genético. Recentemente, inclusive, a Nature publicou um artigo sobre a correlação genética com a Covid-19. Então, até desde programas populares de TV que se utilizam para alavancar a audiência, até doenças extremamente importantes como o câncer, nós temos influências genéticas. E desde o Watson e Crick, em 1953, nós chegamos em 2001 ao sequenciamento praticamente completo do genoma humano. Esses dois pesquisadores, o Craig Venter e o Francis Collins, se uniram no esforço mundial e entre 2001 e 2003 foi anunciado, na época, pelo presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, o completo sequenciamento do genoma humano. Para vocês terem uma ideia, naquela época, os computadores que sequenciaram o genoma constituía dentro de um prédio pequeno de poucos andares, tamanha, na época, a necessidade tecnológica que hoje se traduz em um pequeno sequenciador que alguns são do tamanho de um computador e que você coloca numa sala pequena. Então, a tecnologia avançou desde então geometricamente nesse sentido de leitura do DNA e da genética. Para vocês terem uma ideia, o Homo sapiens humano tem 46 cromossomos e em torno de 25 mil genes. Isso é importante porque muitas pessoas ainda pensam que nós temos a quantidade de genes seria a mesma quantidade de possibilidades proteicas que nós reagimos ao ambiente ao produzir anticorpos. Ou seja, algumas pessoas pensam que nós teríamos milhares de genes, mas não. Isso ficou comprovado que nós temos aproximadamente 25 mil genes. E desses 25 mil genes, todos nós nascemos, pelo menos, com 10
genes com algum defeito. Esse defeito, entre aspas, nós poderíamos chamar inicialmente aqui de mutação, uma mutação que modifica a proteína no sentido dela mudar a sua função, porque é diferente de polimorfismo, que seria mais algo que muda a forma, mas não tem tanto efeito patogênico no final. A diferença aqui, por exemplo, da Haemophilus influenza, que tem 1.700 genes. Para quem tem curiosidade e não tinha tido a oportunidade, nós trouxemos essa foto aqui para mostrar, por exemplo, que quando nós vimos um cariótipo, os cromossomos em uma lâmina, se nós despiralizarmos essa toda, assim, abrirmos, conseguirmos esticar esse material, a gente vai se dar com uma sequência, na verdade, de DNA com proteínas, as histonas. E nessa região é que acontecem as principais alterações em relação à epigenética, com metilações, modificações nas histonas, que é uma parte da genética muito importante hoje. A epigenética ela está presente no mundo moderno de uma maneira muito eficaz e que traz respostas e alguns estudos de algumas doenças específicas que podem ser objeto de outro momento em outra aula. Aqui, dentro de uma célula somática, lembrando que a gente tem o genoma do núcleo e da mitocôndria. Então, não esquecer, em doenças mitocondriais, que são doenças raras, mais raras ainda, nós sempre analisarmos o DNA da mitocôndria. Essa foto eu acho bastante interessante porque ela dá uma ideia do organismo, da onde vem essa codificação genética até o organismo. Então, nós temos aqui uma sequência no genoma, que é essa tirinha aqui, onde vocês podem ver esses pontinhos azuis e roxos, em rosa. Nós temos o RNA codificante e a proteína, o produto gênico. E esses produtos gênicos, no homem, eles se combinam de maneiras complexas, de forma de influenciar na função celular, no metabolismo, na sinalização, na motilidade, na mitose, na adesão celular, na resposta ao estresse, constituindo toda a anatomia, fisiologia, até o comportamento do ser humano. Hoje nós temos artigos científicos em revistas de impacto e de grandes produções que mostram que o nosso comportamento é sim também influenciado geneticamente, também. Então, importante se saber disso. E não podemos confundir que existem duas coisas importantes. Existem a codificação genética, que está presente nas características do indivíduo. Então, o indivíduo, às vezes, tem um rosto mais comprido, os olhos mais puxados, os olhos verdes, azuis, pretos, e as características genéticas que vão determinar quadros clínicos importantes, como, por exemplo, essa paciente aqui, que é do interior do nosso Ceará, que chegou com essa hepatosplenomegalia, e ela é portadora de uma doença muito rara, que é uma deficiência de lipase ácida lisossomal, que é uma enzima específica e que foi identificada por sequenciamento genético. E todos esses exames tão complexos, às vezes as pessoas pensam, são muitos exames, mas eu resumi aqui, para vocês terem uma ideia, na verdade, eles se comportam de acordo com o que você quer estudar. Se você, por exemplo, quer estudar um tamanho de um cromossomo inteiro, você vai usar de um cariótipo, um cariograma, como se chamava antigamente. E à medida que se vai adentrando nos detalhes da célula e do núcleo e do cromossomo, vai se passando para a análise de nucleotídeos. E aí sim entra o sequenciamento do genoma completo. Por isso é importante sempre termos assessoria de colegas geneticistas na análise desses exames, porque cada doença, cada grupo de doença tem uma análise específica, um grupo de análise específica. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é bem interessante. Somente 1 a 2% do genoma humano é o exoma, constitui o exoma, e 80 a 90% apresentam variantes relevantes dentro desses 1, 2%. Então, a gente ainda tem muito que aprender com o sequenciamento do nosso DNA.
mas também já tem muita coisa que a gente tem resposta e que a gente hoje pode dar feedback para diagnóstico e tratamento e acompanhamento de tratamento dos nossos pacientes. Então, as doenças raras, elas são geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e muitas vezes apresentando riscos importantes para o paciente. E a seara, como falou o professor Elvésio no começo da nossa apresentação, é muito grande. Então, mexe diretamente com a qualidade de vida das pessoas. E muitas vezes o paciente perde a autonomia para realizar suas atividades. Apresentam dores físicas e emocionais. E nós temos até alguns programas, que nós vamos falar mais adiante, para medir essa qualidade de vida do paciente, que é um programa chamado JAVE Raras. Nos países industrializados, as doenças genéticas, defeitos congênitos, são responsáveis de 36% a 53% das admissões em hospitais pediátricos. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, em 1 milhão de nascimentos consecutivos, 1 sobre 20 até 1 sobre 25 desenvolveram condição pendente de componente genético. Na atenção primária, 1 sobre 10 pacientes apresentavam condição dependente de componente genético. Então, resumindo, 15 a 25% da população necessitam de atendimento genético em algum momento. Então, vocês veem que aqui a gente extrapola o conceito só de doença rara. Por quê? Porque a genética ela está presente em diversas áreas, nas doenças poligênicas, nas influências infecciosas. Por que que nessa pandemia, alguns pacientes tiveram um desfecho tão letal em relação à infecção pelo coronavírus? E porque alguns nem mesmo souberam que estavam infectados. Alguns estudos vêm mostrando isso. A gente tem publicado num grupo, num consórcio internacional, depois eu vou mostrar para vocês, que tem tentado desvendar essas facetas da genética na influência das doenças. Então, o impacto dos fatores genéticos, pré-natalmente, 3% das gestações apresenta alguma doença genética, defeito congênito, deficiência física ou intelectual ou morte precoce. Aproximadamente já 50% dos abortos de primeiro trimestre estão associados a anomalias cromossômicas. Ao nascimento, 2 a 3% de todos os RNs têm ao menos uma anomalia congênita major, que a gente chama maior, e muitas delas já têm alguma explicação genética ou alguma associação a variantes genéticas patogênicas. E uma observação importante é que 1 a 3% da população mundial hoje possui algum tipo de deficiência intelectual. Na infância, doenças genéticas e anomalias congênitas, 30 a 40% das internações e 40 a 50% das mortes, 50% dos casos de surdez, cegueira e déficit intelectual grave têm associações com causas genéticas. Na vida adulta, 5% da população na faixa de 25 anos terão manifestado alguma condição fortemente relacionada a doenças genéticas, 10% de formas comuns de câncer, como os de mama, ovário e cólon, tem componente genético. Então, o aconselhamento genético de câncer é muito importante. Vamos agora dar uma parada, uma respirada nesse slide. A aplicação dos avanços da genética em benefício da saúde, infelizmente, ainda é muito desigual. Nós podemos ver a diferença entre SUS, saúde complementar e assistência particular. Mas estamos avançando, em todos os setores estamos avançando, mas a diferença ainda é grande. A partir de 1º de abril, por exemplo, a saúde suplementar vai liberar, em muitos casos específicos, o estudo do exoma. Na saúde no SUS, a gente ainda, até alguns anos atrás, a gente só tinha o cariótipo. Então, o que veio mudar essa realidade? Eu vou mostrar para vocês mais na frente. O impacto na saúde pública depende de um sistema que permita essa distribuição junta e equitativa. Essa palavra equidade, que é muito falada, mas é pouco colocada em prática, ela é fundamental. Por quê? Porque é ela realmente que vai colocar todos, à sua maneira, com direitos iguais. Diferenças que distanciam mais ainda o mundo industrializado dos países em desenvolvimento. Então, esses são os grandes desafios e que a gente vai falar mais na frente. Nesses países em desenvolvimento, por exemplo, 80% da população mundial vivem neles. Então,
lá estão quase 95% dos 7 a 8 milhões de crianças que nascem a cada ano com doenças genéticas graves e anomalias totais ou parciais. E há evidências de que a prevalência das doenças genéticas é maior, assim como a carga por elas impostas à população. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que os defeitos congênitos, eles permanecem constantes, enquanto houve queda na mortalidade infantil em todos os outros setores. Eu gostaria agora de passar um áudio dessa paciente, que aqui vocês estão podendo ver, aqui é uma urina normal, a cor de uma urina normal. Aqui é a cor de uma urina, que vocês podem ver, preta. A urina está escura. E eu gostaria de mostrar o depoimento que ela me passou para trazer para vocês. E vocês vão escutar, ela não filmou, mas é bem breve, mostrando o que aconteceu na vida dela até ela poder ser diagnosticada por uma doença que é 1 para 1 milhão. Essa doença é aproximadamente 1 para 1 milhão. Por favor, Miranda, se você puder reproduzir o áudio. Olá, quando eu nasci na maternidade, os médicos disseram para minha mãe que eu ia ter que ficar internada de exames, porque onde eu urinei ficou uma mancha escura. E minha mãe disse que ia me levar para casa, porque assim como eu tinha mais uns 4 primos na família, que tinha a mesma coisa, e eles eram todos saudáveis, então ela ia levar para casa. Mas durante a infância fui à pediatra, fazia exame, na adolescência fazia exame nefrologista e nada foi descoberto. Quando foi ano passado, eu senti muitas, aos 35 anos, fiz 35 anos ano passado, estava com muitas dores na lombar, na coluna, e aos 30, muitas dores nos 2 joelhos, e aí um médico que é da família, que sabe a situação, né? E aí ele falou, olha, procura um geneticista, essa conta não tá batendo. Você tá tendo dores nas articulações desproporcionais à sua idade. Você além dessa urina preta, procura a geneticista. E aí eu procurei a geneticista, fui diagnosticado com alcaptonúria. Meus primos, assim como eu, são filhos de primos, tem uma grande consanguinidade na família. E é muito assombroso ter uma urina que escurece, né? Que escurece tecidos, que ela escurece exposta ao ar. Mas é uma satisfação saber que existe uma possibilidade de ter terapia, que o sonho da engenharia genética para alcaptonúria, o sonho de ter acesso ao remédio que na Inglaterra já usam. Eu sinto muitas dores, minha qualidade de vida está baixa, a situação está bem avançada. E eu tenho uma luz, eu tenho uma esperança que eu vou conseguir esse tratamento. Então, se vocês puderam acompanhar o depoimento dessa paciente, algumas palavras dela me chamaram bastante atenção. Ela, 35 anos, e ela falou que quando ela era criança, chamava atenção porque onde ela urinava ficavam pontos escuros. Então, isso é realidade de hoje do consultório. Então, você imagina onde estão esse 1 milhão de pacientes raros quase do Ceará, que não têm acesso à informação e estão talvez, entre aspas, urinando pontos escuros por aí. A necessidade, como eu vou falar mais na frente, dessa educação continuada. E quantas pessoas estão assombradas? Vocês ouviram a palavra que ela falou? Era assombroso, né? Continuar assim e não ter um diagnóstico, porque existem alguns aspectos que são estigmatizantes e que assustam a população. Rapidamente aqui, outro paciente, mas esse não tem depoimento de áudio, foi um paciente que hoje está com 16 anos, então, bem precocemente, ele urinava cor de sangue. Então, passados aproximadamente 14 anos da primeira vez que ele viu que ele urinou sangue, ele foi realmente acompanhado para fazer exames genéticos específicos e
direcioná-lo em relação a uma doença chamada outra rara, porfiria. Então, foram aproximadamente 13 anos para o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, cada país ele adota uma definição para doenças raras. No Reino Unido, uma doença ela pode ser chamada até de ultra rara, porque seria de 1,8 a prevalência que eles consideram para 100 milhões. Então, é algo estatisticamente bem raro no conceito de prevalência deles. Aí eu deixo esse quadro depois para vocês terem uma ideia, como de país para país isso pode variar em termos de conceito. E o que mudou em termos de das nossas políticas públicas? O professor Elvésio leu no início da apresentação que a portaria 199 trouxe para nós grandes ganhos. Como é que isso iniciou? Não foi do dia para a noite. Inicialmente, em 6 de junho de 2001, nós tivemos a portaria de um trabalho da genética médica com o Ministério da Saúde, que primeiro desenvolveu ações de triagem neonatal, em fase pré-sintomática. Então, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Então, por isso que a triagem neonatal, ela é muito forte, vinculada junto com o segmento das doenças raras, porque, na verdade, ela deixou a semente para isso tudo começar. E aí, a partir da evolução do famoso teste do pezinho, que hoje aqui no Ceará nós temos de forma gratuita 6 doenças no teste do pezinho, que foram essas que eu li, e que são uma delas bastante estigmatizante, pois em um dos poucos casos bastante raros da hiperplasia adrenal congênita, a gente tem a virilização feminina, e algo que pode sim ser evitado e direcionado e tratado precocemente, porque isso aqui tem repercussões sociais de registro, de nome, de sexo na sociedade, e que envolve toda uma equipe multidisciplinar importante e preparada para lidar com esses casos. Então, o teste do pezinho, ele é fundamental nas estratégias desde 2001. Depois, em 2009, foi instituída outra portaria com a Política Nacional em Genética Clínica, que incluiu os PCDTs, que são os protocolos clínicos ligados a essas doenças raras no âmbito do SUS, e implicou a oferta de 45 medicamentos e tratamentos cirúrgicos e clínicos. E, finalmente, a portaria 199, principalmente de 30 de janeiro de 2014, está conseguindo colocar em prática parcialmente já essa política na nossa realidade do SUS, a partir das diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde. Isso aqui foi um avanço, está sendo um avanço fenomenal no setor das políticas públicas de saúde na área de doenças genéticas e raras. Aqui no Ceará, nós criamos a Rede Rara Ceará em julho de 2017. Esse grupo todo aqui estava presente. Aqui nós temos profissionais de saúde, gestores, representantes de gestores, onde foi cedida pela política, pela tripartite, a sessão para se estudar e se acompanhar as doenças raras e começar a dar uma assistência no âmbito dos municípios e do estado, tanto na capital, aqui em Fortaleza, como no interior. Então, esse passo aqui foi muito importante. Hoje nós temos um grupo que se comunica sempre, que são mais de 60 a 70 pessoas e que se ajuda sistematicamente a dar o diagnóstico e acompanhar esses pacientes, a conduzir, a como orientar, onde procurar assistência. Então, é um avanço do nosso estado particularmente. Na época, nós publicamos um artigo na revista de medicina da UFC, que depois eu posso disponibilizar para vocês, falando um pouquinho desse impacto no início das políticas públicas da portaria 199. Então, essa política nacional de integração a pessoas com doenças raras, ela trouxe uma série de exames nesses eixos que o professor Elvésio
leu no início da apresentação, o eixo 1, eixo 2, e das doenças de malformações congênitas, erros inatos do metabolismo, deficiências intelectuais, onde antigamente nós só tínhamos o cariótipo, nós só conseguíamos realizar exame de cariótipo. Hoje já se consegue realizar estudos de genes específicos, alguns arrays, que são análises de microdeleções ou duplicações nos cromossomos. Nós conseguimos fazer estudos de proteínas específicas, de enzimas, graças à colocação em prática dessa rede, de atuação dessa rede. Então, já se sabia que os hospitais universitários, federais, estaduais, em torno de 50 em todo o Brasil, já atendiam esses pacientes, e as associações beneficentes e voluntárias também. Porém, para reforçar esse atendimento clínico e laboratorial, o Ministério da Saúde, com essa política de direção da 199, incentivou a criação desses serviços em doenças raras, da atenção especializada, onde se repassa 11 mil a 17 mil por mês, dependendo do número de serviços, e os de referência 41 mil reais por mês, todo mês, fora a produtividade, quer dizer, o que se atende individualmente por paciente raro e aconselhamento genético. Quer dizer, quando você se vincula, quando você é acreditado, cadastrado, e você atende o paciente de forma contínua e com assistência, você recebe esse incentivo. E esse serviço de atenção especializada ou de referência. O de atenção especializada, ele oferece atenção diagnóstica e terapêutica para uma ou mais doenças raras, em caráter multidisciplinar. Já o de referência, ele tem que ter, no mínimo, 2 grupos do eixo de doenças raras de origem genética, ou, no mínimo, 2 grupos de doenças raras de origem não genética, ou, no mínimo, um grupo de doenças de eixo de raras de origem genética e um de origem não genética. Esses centros hoje, atualmente, são 17 centros no Brasil inteiro e tem mais de 22 esperando essa acreditação pelo Ministério da Saúde. O que é que eles realizam? Eles acolhem a demanda, o cuidado e a investigação de casos suspeitos, ofertam consulta especializada, multiprofissional, visam tratamento de suporte complementar local referenciado, matriciamento dos pontos de atenção das doenças raras, do cuidado das raras, coordenação, ser a referência para a solicitação de exames diagnósticos e ofertar o aconselhamento genético quando indicado. Os eixos, eles são divididos em doenças genéticas, de anomalias congênitas, erros inatos do metabolismo, infecciosas, inflamatórias, autoimunes. Essa divisão é didática, está passando sempre, agora por causa da pandemia, não houve um avanço muito forte, mas já se está agilizando nos bastidores, reformulações, revisões, porque essa política, quando ela foi implantada, é óbvio que ela contém algumas lacunas, alguns pontos frágeis que estão sendo melhor encaixados, como, por exemplo, também a identificação dos CIDs, que muitas doenças raras ainda não encontram CIDs nesses eixos adequados, mas isso tudo está passando por uma reformulação contínua. O importante é que a gente saiba que as dismorfologias são variáveis com a exposição aos riscos e à carga genética da população, a deficiência intelectual, 3 a 5% da população em geral, e os erros inatos do metabolismo, que tem uma incidência e prevalência muito variáveis de acordo com cada erro inato na população. Então, eles variam, são diversos tipos, e aqui no Ceará nós temos, devido à nossa alta consanguinidade também, muitos casos de erros inatos do metabolismo. Várias portarias já foram publicadas em relação às doenças raras específicas, depois eu posso passar para vocês detalhadamente, aqui 41. Hoje, são 13 milhões aproximadamente de brasileiros com expectativa de doenças raras, 17 instituições, por coincidência, ficam Ceará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui no Norte, infelizmente, nenhum ainda foi credenciado, acho que estão nesses 22 próximos credenciamentos. O Ministério da Saúde oferece 45 medicamentos atualmente para tratamentos cirúrgicos e clínicos para doenças raras. Foram aproximadamente, em 2017, 70 mil consultas,
30% dos PCDTs, dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, são direcionadas para doenças raras. E o que chama a atenção, 2 primeiras terapias gênicas autorizadas pela Anvisa no Brasil, agora em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro centro de doenças raras liberado no país foi do Pequeno Príncipe, em Curitiba, em 17 de outubro de 2016, e aí diversos outros centros foram liberados. O nosso aqui no Ceará, nós temos 2 centros que foram liberados em dezembro de 2019, o Hospital Universitário Walter Cantídio e o Hospital Albert Sabin. No Ceará, então, nós temos 2 hospitais credenciados pela Portaria 199, o Hospital Universitário Walter Cantídio e o Sabin, e nós fazemos parte, não só esses 2 hospitais, mas também alguns outros hospitais entraram num grande estudo de qualidade de vida desses pacientes e do projeto de Rede Raras Nacional, que visa fazer uma leitura das doenças raras, um mapeamento em todo o Brasil. Foi um edital que foi lançado pelo CNPq e houve a aderência da Sociedade Brasileira de Genética Médica em âmbito nacional, e o Ministério da Saúde agora está abraçando essa causa, prorrogando os prazos das pessoas, as bolsas, o incentivo científico desses projetos, porque esse projeto realmente está tomando um porte nacional e vai ter uma repercussão nacional e internacional na formulação das políticas públicas de pessoas com doenças raras. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado, são dados do DataSUS, aproximadamente 1.077 procedimentos diagnósticos com um retorno de R$500 milhão para o Ceará em relação a esse credenciamento dos hospitais de doenças raras. Então, a política nacional, ela visa o quê? Ela visa reduzir a mortalidade das doenças raras, contribuir para a redução da morbimortalidade das manifestações secundárias, melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e detecção precoce, o tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos. São as ideias principais, os objetivos principais dessa política nacional no âmbito do SUS. Dentro dessa perspectiva, obviamente, se tem as perspectivas terapêuticas, existem os horizontes terapêuticos. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, 2 terapias gênicas foram liberadas em 2020. A Anvisa aprova a primeira terapia gênica no Brasil e depois a segunda. E esse ano, provavelmente, mesmo com pandemia, as coisas estão avançando e inovação nas doenças raras, como as terapias gênicas transformando a medicina, estão aumentando. Mas, entrando um pouquinho na parte que nós vamos equilibrar tudo isso, porque nós estamos colocando as doenças raras para vocês, nós precisamos trabalhar juntos para avançar isso com responsabilidade. Então, lembrando do modelo principialista do padrão de Bouchot e Childress, de 1979, lembrar da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça. Mas na frente o professor Elvésio com certeza vai falar melhor para vocês. Nós temos, inclusive, alguns filmes que ficaram famosos, esses são apenas alguns deles, e eu estou citando aqui um trabalho do Rio Grande do Sul fantástico, da doutora Ida, em que ela incentiva esse tripé da bioética dentro da genética constantemente. Então, detalhadamente, depois vocês podem assistir. Mas o nome da nossa palestra que foi sugerido e pensado foi Doenças Raras, passado, presente, futuro, com bioética, né? Então, nós podemos, na prática, ver como hoje nós estamos nos reinventando e, muitas vezes, procurando no passado também os caminhos e os exemplos para essa pandemia que nós estamos enfrentando. E, muitas vezes, os modelos do passado, eles nos mostram verdades, caminhos importantes para o futuro. Lembrando aqui, por exemplo, o Paul
Erich, médico alemão, que descobriu os poderes do arsênico contra a bactéria da sífilis. Apesar de extremamente tóxico, né? Mas passou a ser amplamente utilizado no tratamento dos doentes. Em Belém do Pará, por exemplo, tinha esse asilo das Madalenas, onde as prostitutas eram tratadas de maneira compulsória para sífilis. Então, sempre o tratamento, nem sempre, no modelo da história, ele era revisto os efeitos colaterais importantes, mas sim o custo-benefício desse avanço na terapêutica. E assim se foi tratando a sífilis. Outro ponto importante do passado, aqui nós temos uma foto de uma múmia de um sacerdote egípcio, onde nós podemos ver a vértebra aqui totalmente consumida, a vértebra do tórax, pela tuberculose. Depois, com o refinamento dos estudos, né, se descobriu que esse sacerdote tinha sido acometido de tuberculose, e inúmeros pacientes tuberculosos, né, que apresentavam definhamento, emagrecimento considerável, e na época, Robert Koch, que descobriu a causa da tuberculose, suas pesquisas foram alavancadas pelos avanços da indústria química alemã. Então, os avanços sempre tiveram que ser mesmo no passado, nós vimos que teve que existir a união de todos os saberes, o apoio industrial, a ousadia para se enfrentar uma série de efeitos colaterais para tratamentos que às vezes poderiam até significar uma toxicidade alta para o ser humano. Eu trouxe essa foto aqui que eu achei interessante, fazendo a pesquisa de algumas fotos para essa aula, porque a figura da mãe, né, nas doenças raras, esses dias todos eu tenho assistido muitas apresentações, porque no mês das doenças raras, sempre nós temos, assim, uma chuva abençoada de apresentações por todo o país e também no mundo inteiro, porque o dia é internacional. E a figura da mãe nas doenças, e nas doenças raras, que tem essa seara toda, ela é bem central. Então, aqui eu achei essa foto, né, de uma mãe há muito tempo catando piolho, né, no filho, a figura materna, e o sofrimento da família, né, centralizado muitas vezes, porque quando uma doença incapacitante atinge uma família, ela com certeza envolve 100% alguém da família. Essa outra pessoa fica totalmente comprometida. E na grande maioria das vezes essa figura é a figura materna. Outra figura que me chamou bastante atenção para resgatar passado, presente e futuro, a gente vê aqui uma imagem da pandemia de gripe espanhola, de 1918. Aqui seria o hospital de campanha, né? Na época, lá na Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem aqui uma imagem de hospitais de campanha na pandemia do Covid-19, em 2020, né? Algumas coisas, alguns detalhes mudaram, mas muitas coisas continuam iguais. Então, o que é que a gente tem hoje no presente? No presente, a gente tem, nas doenças raras, na medicina, a gente tem ensaios pré-clínicos, testes in vitro, in vivo, vários modelos transgênicos, animais, muitos estudos em revistas fantásticas, de grande impacto, como New England Journal of Medicine, revistas de células, de stem cells específicas, e trabalhos brasileiros de grandes geneticistas, grandes médicos, grandes profissionais da área de saúde, da ciência de uma maneira geral. Temos classificações genéticas que variam desde provavelmente patogênicas a provavelmente benignas, que isso aqui são detalhes de dentro da genética médica, será motivo de outra aula para aprofundarmos isso aqui. Desafios da genômica, porque nós temos achados incidentais. Às vezes uma pessoa vai fazer um exoma para uma doença específica, de neurodesenvolvimento, e acha que tem uma predisposição lá, um achado incidental para o câncer. Como vamos lidar com isso bioeticamente, na ética médica? Então, são fatores relevantes que nós temos que construir aqui na nossa sociedade. Resumindo, a atenção básica
nessa nova política pública, ela deverá encaminhar para os serviços de atenção especializada, o serviço de referência de doenças raras, os indivíduos e famílias com suspeita de doenças genéticas, para que seja feito a adequação no acompanhamento e, se preciso for, o aconselhamento genético. E o que seria esse aconselhamento genético, que a gente tanto fala e que é um procedimento diferente da consulta? A consulta médica é um procedimento que faz parte da atitude médica e todo médico faz uma consulta quando ele faz anamnese, exame físico de uma paciente, mas o aconselhamento genético é um estudo mais, assim, à parte, não é uma consulta, é um processo e que tem várias definições, desde definições mais antigas, como a de Bjelgman, em 1997, que falou que seria um processo de comunicação a respeito do risco de ocorrência e recorrência familiar, com finalidade de fornecer a indivíduos ou famílias compreensão sobre as implicações relacionadas às doenças, ou uma definição mais atual, de 2011, como, por exemplo, o nosso grande pesquisador lá de Curitiba e médico geneticista, professor Salmo Haskin. Aconselhamento genético é um processo de comunicação sobre problemas humanos associados com a ocorrência ou risco de recorrência de uma doença genética na família, através do qual os pacientes e ou parentes que possuam ou estão em risco de possuir uma doença hereditária são informados sobre as características da condição, a probabilidade ou risco de desenvolvê-la ou transmiti-la, e as opções pelas quais pode ser prevenida ou melhorada. Dentre inúmeras definições, o que é importante reter? O que o aconselhamento genético não faz? Ele não é um simples esclarecimento do risco de recorrência e ocorrência. Ele não recomenda ou não uma reprodução. E ele não elimina doenças hereditárias com melhoramento genético da população. Isso não é aconselhamento genético. E quais são as regras básicas do aconselhamento genético? A verdade, o sigilo, não diretividade e o respeito pela decisão do consulente. Então, ética e ciência têm que nortear esse aconselhamento genético do geneticista. E aqui eu trago na língua universal, até eu coloquei propositadamente esse slide para quem, de qualquer língua do mundo, qualquer ser humano no mundo, entender que o teste genético tem uma recomendação importante. O teste não pode ser feito sem o consentimento informado do paciente e, desde que a informação é complexa, é importante que o paciente entenda as ramificações, as consequências da escolha de fazer os testes. O que isso significa na vida dele? Então, a elaboração dessas diretrizes que melhoraram e estão melhorando a vida dos pacientes com doenças raras foi instituída, aqui para lembrar e deixar bem marcado, pelo Departamento de Atenção Especializada e Temático, da ET, e pela Coordenação de Média e Alta Complexidade, na qual participaram representantes do Ministério da Saúde, das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Genética Médica, muito ativa, e associações de apoio às pessoas com doenças raras. Não esquecer que só foi possível devido a um trabalho conjunto, e esse trabalho continua. Então, as orientações relacionadas às doenças raras devem ser realizadas preferencialmente por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, permitindo discussão conjunta, favorecendo a compreensão e o segmento da atenção. Então, lembrar que o tratamento, ele é farmacológico e constitui também uma atenção especializada multidisciplinar. Os tratamentos, eles não são unicamente farmacológicos ou só com a atenção multidisciplinar, eles são em conjunto, os dois caminham juntos, sempre, e os dois são essenciais para o bem dessa população. Então, onde nós chegamos? Nós chegamos em um momento que, como estão os desafios das doenças raras? Nós temos uma formação acadêmica que ainda detém pouco conhecimento sobre as doenças raras, que precisa conter uma capacitação melhor para aconselhamento genético, centrado no médico centrado, não multi nem interdisciplinar.
Nós temos ações judiciais de pacientes, médicos, associações, juízes com decisões distintas, judicialização, muitas vezes, da saúde, e uma regulação em mercado, onde a Anvisa harmonizou seu processo de registro de medicamentos aos padrões que foram estabelecidos pelo FDA e EMA, e incorporou o Fast Track para medicamentos para doenças raras e câncer. E é necessário que a Anvisa também exija dos fabricantes essa contrapartida em estudos clínicos de fases mais avançadas. Então, diante desse cenário aqui, nós precisamos construir esse futuro, esse presente e um futuro próximo. Então, voltando para aqueles desafios, lembrando o quê? Que a assistência é desigual, o impacto na saúde pública depende de um sistema que permita essa distribuição justa, a população e profissionais de saúde ainda precisam de preparo e diferenças que distanciam o mundo desenvolvido, industrializado, dos países em desenvolvimento. E quem pode fazer essa ponte? Quem pode realmente construir essa ponte? Educação. Educação e saúde. Então, um diálogo necessário às políticas de atenção integral para pessoas com deficiências. Não existe evolução sem educação permanente para os profissionais que atuam tanto na atenção básica, para a qualificação do atendimento de pessoas com doenças raras, como para garantir o processo formativo dos profissionais na assistência dos pacientes e suas famílias. Então, o desafio: a maioria dos médicos não reconhece a natureza genética, afecções ou necessidade da atuação preventiva da área, além da participação do médico geneticista, necessário o envolvimento de outros especialistas para o suporte, e a bioética. Esses profissionais, eles têm que estar em contato com essa formação ética constante. Então, a atuação de médicos de atenção básica no ambiente da medicina genética tem que identificar esses indivíduos que se beneficiarão da avaliação genética, reconhecer antecedentes e características físicas indicativas dessas condições, monitorar indivíduos com doenças genéticas em parceria com especialista, fornecer informações sobre genética e seus pacientes e encaminhar adequadamente. A genética, ela iniciou no nosso país nos anos 60, 70. Em 1977, o primeiro programa de residência foi no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na USP. Em 1983, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a genética clínica como especialidade. Em 86, foi fundada a Sociedade Brasileira de Genética Clínica. Em 93, houve o primeiro concurso para médico especialista. E em 2000 e 2003, passou a ser denominada a Sociedade Brasileira de Genética Médica. Então, o geneticista, ele realmente tem todas essas atribuições e muitas outras, por isso que eu coloquei aqui 3 pontinhos: avalia risco, interpreta história familiar complexa, toda aquela definição que nós vimos aqui de aconselhamento genético. Nós temos em torno de 11 programas hoje, pouco mais de 11 programas de residência médica no país, e temos aproximadamente 300 médicos geneticistas, segundo o último censo do Conselho Federal de Medicina. A genética médica no ensino de graduação ainda apresenta conteúdos heterogêneos. Muitas escolas estão muito avançadas, outras apenas no ciclo básico. Poucas escolas incluem realmente disciplinas específicas e que o paciente realmente faça parte da prática médica do médico que vai se formar. Na pós-graduação, nós já avançamos muito no estrito senso. Mestrados profissionalizantes, aqui no nosso Ceará já está a caminho um mestrado profissionalizante em genética na Universidade Estadual do Ceará, já está tramitando, e residências multiprofissionais no país. Então, muitos desafios, riscos e limitações ainda nos rondam: número reduzido de serviços públicos, defasagem entre data de encaminhamento e consulta. Às vezes um paciente até sabe que precisa ser visto pelo geneticista, mas ele ainda vai conseguir meses depois a consulta com o geneticista. Número de visitas, dificuldade para determinar diagnóstico, falta de suporte laboratorial específico. Às vezes a gente tem redes, mas como precisa de um transporte para outros estados, às vezes são necessárias recoletas. E o exame genético, apesar de ter avançado muito, mas ainda é um exame que requer uma análise específica e que demanda um certo tempo.
a percepção equivocada de custo alto da realidade da genética, que isso aqui é uma discussão que a gente vai ter que fazer na sociedade, porque muita coisa está avançando e o SUS está incorporando muitas das medicações. A atuação precisa principalmente de integração entre os profissionais, porque muitos profissionais nem sabem ainda o que são doenças raras, o que é que a genética clínica faz. Então, o potencial de atuação da genética se estende a todos os ramos da medicina e aos diferentes estágios da vida. Então, o impacto na população, para que a gente possa começar a pontuar aqui as discussões que eu vou abrir para todo mundo, para o grupo que está assistindo, começando pela moderação do professor Elvésio, né? Deficiência de políticas públicas, desconhecimento pelos profissionais de saúde, deficiência no ensino universitário, carência de serviços de referência. E analisando, encontrei esse artigo que eu tinha lido há um tempo atrás, que foi feito pelo professor Elvésio, Competência de Juízo Moral dos Estudantes de Medicina, um estudo piloto. Então, é importantíssimo resgatarmos valores que constituem a moral e a ética para nortear o presente e esse futuro próximo das doenças raras. Eu vi que desde 2018, e assisti pela internet, o primeiro Fórum de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina, em que se foi debatido, já houve o de 2019 também, e nós esperamos que muitos outros virão, tanto em nível federal como regional, estadual. Por quê? Porque essa visão de toda a orquestra harmônica junta é muito importante. Às vezes, o que eu estou enxergando numa ponta, o meu colega vai enxergar na outra e nós vamos conduzir melhor essa visão e o caminho dos pacientes com doenças raras. Então, regras de ouro: educação continuada, com preceitos éticos, estar sensível aos sinais e sintomas do paciente, aos detalhes, saber da existência da doença, estar em contato com um colega geneticista constantemente para ajudar e atualizar-se constantemente com aulas e artigos. Para isso, uma estratégia moderna que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu já estou pertinho de finalizar a minha parte, é que nós temos, por exemplo, hoje um QR Code, que nós podemos deixar registrado nos nossos atestados, nas nossas receitas, nos nossos relatórios, em que ele identifica imediatamente o profissional que está lhe atendendo. Então, você vê o que você pode interagir, discutir com esse profissional, de onde ele veio, qual é a capacitação dele. E aqui no Ceará, nós temos 7 excelentes profissionais. Eu trouxe aqui as fotos da professora Maria de Fátima, que foi na ordem do tempo. A primeira que se inscreveu, a mais antiga, que fez a nossa professora, a eterna professora Fátima, o doutor Caesa, a doutora Erlane, eu também, o doutor Carlos, a doutora Clarissa, a doutora Kalina, a doutora Elaine, que são médicos geneticistas excelentes que voltaram para a nossa terra natal, depois de excelentes qualificações, e que eu convido, quando terminar essa exposição, a participarem das perguntas e respostas desse evento inédito, realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Sempre lembrando que as condutas nas doenças raras devem ser norteadas pelo Código de Ética Médica e levar em consideração condutas de autores que sempre se comprometeram com o estudo da ética dentro da medicina. Então, por exemplo, eu deixo aqui alguma dos pensamentos do professor Elvésio, né? A relação entre médicos é esculpida no Código de Ética Médica, não trata apenas de cortesia entre colegas, muito menos de dispositivos atinentes e regras de etiqueta ou de convivência harmônica entre os que exercem a mesma profissão. Na verdade, o que está em jogo são os melhores interesses dos pacientes, dos seus familiares e da coletividade, razão maior da existência do ato médico.
Então, de acordo com a conduta de ética médica, é vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, e mesmo assim, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Então, essa interação, ela já está lá no Código de Ética Médica. Se a gente lê e se a gente realmente tiver de cabeceira a nossa conduta de ética médica constante, de acordo com os padrões, nós não vamos esquecer da convivência harmônica e direcionada das doenças raras. Então, resumindo, as doenças genéticas, elas não são meras curiosidades médicas. Então, quem acha que genética, porque é um caso muito raro, já ligam às vezes, vamos publicar, doutor, esse caso. Não é por aí. Elas têm um impacto social muito importante, não para ser considerado como se fosse curiosidade médica. Elas constituem um largo espectro de condições, desde as muito raras até as mais comuns, e são responsáveis por uma grande parcela de sofrimento para o indivíduo e sua família. Então, por trás de uma doença ali, existe toda uma família, existe toda uma pessoa, física e emocionalmente falando. Não podemos deixar de falar de genética, sem falar hoje do Covid, que está tendo um impacto muito grande. Nós também estamos nos reinventando para poder fazer o atendimento desses pacientes, home care, dividindo como podemos, teleatendimento, estamos nos reinventando dentro da medicina. Por quê? Porque realmente existem pacientes que, como eu falei, têm mostrado na Genetics in Medicine desfechos muito graves de acordo com portabilidade de variantes genéticas. E o que é que a gente pode aprender, né, com essa vida nova? Aqui um sequenciamento de adenina, guanina, timina, citosina, desde Mendel, né, o monge que trabalhava com cruzamento de ervilhas. Por curiosidade, no início ele fazia cruzamento de ratos, e depois ele passou para ervilhas. E muitas das leis dele vigoram até hoje, que estão no OMIM, né, que é um site gratuito e riquíssimo, aberto à sociedade, ao público em geral, que pode ter acesso aos artigos mais modernos em relação a doenças mendelianas. Até hoje, ao Exoma, por praticamente $1.000, que era a projeção do Craig Venter, americano, que hoje nós conseguimos fazer um Exoma por $1.000 aproximadamente. Tem muita gente trabalhando nisso, então quero aqui enormemente agradecer a todas essas pessoas. Eu procurei, assim, colocar todas as fotos que eu pude achar, as sociedades. Se eu tiver esquecido de colocar alguém, saiba que estão todos no meu coração e no agradecimento, principalmente dos pacientes com doenças raras. Nós temos muitos trabalhos que nós estamos publicando, que está saindo não só desse grupo aqui do Ceará mesmo, com Zika vírus, com angioedema hereditário, trabalhos genuinamente cearenses e em colaboração. Muitas associações que nós só temos a agradecer, então homenageio aqui os programas da Abrame, FEDRAN, Mais Infância Ceará, CDM, Associação dos Amigos da Med-US, a Liga de Genética, a APAI, dentre diversos outros. Pareceres técnicos que as sociedades vêm fazendo de maneira séria sobre testes genéticos. Os pacientes, né, devemos lembrar que nenhuma enfermidade é rara para o paciente que dela sofre. A raridade da reação de algumas pessoas ao Covid-19, então nós estamos sim contribuindo para um consórcio internacional no International Common Disease Alliance em Harvard, onde nós contribuímos para dar um retorno para a nossa sociedade em relação a como nós poderíamos identificar essas variantes e nos anteciparmos, tanto para a produção de vacinas, como para prevenirmos que esses pacientes tenham um desfecho mais grave e possam se prevenir. Lembrando que sempre devemos pensar no comum, mas devemos também lembrar do raro, né? Então, aqui o Papa, ele recebeu um paciente com neurofibromatose severa, né? Hipócrates, há 430 anos antes de Cristo, ele já dizia: pratique duas coisas ao lidar com as doenças. Auxilie, e isso está dentro do princípio da beneficência, ou não prejudique.
princípio da não maleficência, o paciente, né? E isso é verdade até hoje. Então, eu quero agradecer, deixando aqui meu último slide, que na verdade ele não é o fim, mas ele é apenas o começo de um novo ciclo que se abre, com agora a possibilidade da gente discutir dentro de uma autarquia, que é o Conselho Regional de Medicina, um tema tão importante para a nossa sociedade, deixando as palavras de Leonardo da Vinci: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Por isso, esse meu último slide, na verdade, ele só quer começar a aprender com quem entende da educação continuada com ética, da bioética, da farmacogenética, da terapia gênica. Nos artigos do professor Elvésio, falar a moral, a democracia e a educação estão intimamente ligadas. Não existe uma cura eficaz existente, mas há uma maneira, sim, de tratar os sintomas. As doenças raras alteram diretamente a qualidade de vida das pessoas e das famílias, por isso causam sofrimento, tanto para o portador da doença como para os familiares. E pedir uma equidade, que é uma palavra muito importante na nossa sociedade hoje. Então, obrigada, e aqui eu me despeço, agradeço a atenção e peço que o professor Elvésio assuma a moderação dessa mesa, ficando à disposição dos especialistas, colegas geneticistas que estejam vindo e do professor Elvésio, dos colegas, em nome do Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Denise, parabéns pela magnífica apresentação. Uma aula muito densa, muito completa, que não se ateve só ao tema, mas nos deu uma visão geral de como anda a genética médica em nosso meio e nosso país. Só tecendo algumas considerações bioéticas com relação ao tema específico, vários pontos já foram abordados, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos. Então, diante das dificuldades dos manejos dessas doenças e da pouca disponibilidade de medicações, nós temos alguns problemas, principalmente em decorrência de... Um deles é a questão das drogas órfãs, né? Porque muitas vezes essas medicações são muito caras e o retorno do ponto de vista econômico, do ponto de vista da indústria farmacêutica, digamos, não é interessante. No Brasil, muitos pacientes eles vêm buscando este acesso a esses medicamentos, e essas listas, muitas vezes, desses medicamentos ainda não estão incluídas naquela relação de medicamentos excepcionais do Ministério da Saúde, e termina que o acesso a esse tipo de medicação se dá via judicialização. E como a professora Denise abordou, muitas vezes nós temos decisões díspares de juízes, muitas vezes indo de encontro aos melhores interesses dos pacientes e de seus familiares, e alegando-se principalmente as questões orçamentárias, as implicações orçamentárias em virtude do custo elevado dessas medicações. Apesar do nosso preceito constitucional referente à nossa Constituição de 88, que estabelece ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado. Temos aí a questão das drogas órfãs, que se classificam, como foi dito aí, elas ficam mais ou menos em duas categorias. Uma é das doenças raras e a outra é das doenças negligenciadas, que são extremamente frequentes, mas que são doenças dos países em desenvolvimento. Então, por razões econômicas, ou pelo fato de ser muito raro, ou por acontecer em países pobres, não geram lucros para os detentores de patentes. E aí isso gera, digamos, um problema muito complexo do ponto de vista assistencial, na esfera da bioética também. Felizmente, autoridades mundiais, Estados Unidos, na Europa,
tem tentado incentivar a produção desses medicamentos, tem promovido incentivos para a indústria de biotecnologia, no sentido de incrementar a pesquisa, a produção e a disponibilidade desses medicamentos órfãos. Em nosso país, né, de acordo com os princípios doutrinários do SUS, como todos sabemos, recai sobre o Estado o dever de garantir a universalidade, ou seja, o acesso a todos, a integralidade, ou seja, tratar todos em todas as suas necessidades, e, como foi dito aí, a equidade na assistência. Observamos, entretanto, que com relação às doenças raras, está havendo alguns avanços nesse sentido. Entretanto, a questão da equidade e do acesso ainda se faz da forma como foi dita muitas vezes, apesar de já haver uma relação significativa de medicações, conforme a professora Denise abordou. Essa questão do acesso, ela implica ou impacta num problema bioético relevante, pois os avanços na compreensão e no tratamento das causas dessas doenças, o que favorece a incorporação de novos procedimentos, seja de natureza diagnóstica ou terapêutica, coexistem com a vigência ainda da cultura dos limites em nosso meio, que seleciona tais procedimentos ou discrimina ou reduz o acesso por questões orçamentárias. E isso, na verdade, representa um grande desafio para os nossos gestores. Como nós sabemos, eles são acionados pelas demandas legítimas e crescentes dos usuários, de um lado, né? E, por outro lado, há aquela urgência em racionalizar, em termos pragmáticos, os recursos efetivamente disponíveis, que, no geral, em nosso país, são considerados escassos. Entretanto, essa questão da escassez ela tem que ser contextualizada ao se constatar que, em nosso país, comparativamente aos países desenvolvidos, o percentual do PIB que é destinado à saúde é muito baixo. O gasto per capita ainda é muito baixo. Então, a escassez, me parece que ela fica muito aí na questão da prioridade também. A alegativa de escassez, ela fica muito adstrita à questão da prioridade ou da falta de prioridade. Ao considerar os aspectos orçamentários e os aspectos éticos referentes a essa justiça distributiva, a crise sanitária que nós vivenciamos se constitui num dilema aparentemente sem solução, ou de difícil solução. Nós temos um sistema de saúde com vocação universalista, como já foi dito, que não pode incorporar despesas indefinidamente. Nós sabemos que esses custos são crescentes. Ao incorporar essas tecnologias, novas medicações, no caso das doenças raras, o que é dito é que são muito caras. Por outro lado, não pode ignorar sua vocação universalista fundamentada na integralidade da atenção médico-hospitalar. Porque, assim, se isso acontecer, se perde, digamos, a sua identidade e até a sua legitimidade moral. No contexto da discussão das doenças raras, devemos aclarar alguns conceitos, por exemplo, o conceito de vulnerabilidade, susceptibilidade e vulneração. O conceito de vulnerabilidade aplica-se a todos nós, a nossa condição humana como tal, uma condição essencial e genérica de qualquer ser vivo, nós humanos incluídos. Já a vulneração se aplica à condição específica de seres ou populações particulares, e aí podemos incluir a população com doenças raras, que por contingências adversas e independentes de suas vontades, não possuem os meios necessários para prover as despesas com saúde. Por exemplo, há ainda uma terceira categoria intermediária, que é a da suscetibilidade, que se aplica, por exemplo, aos portadores de doenças de origem genética que ainda não se manifestaram, mas que são suscetíveis por apresentar essas mutações,
tornando-se, assim, vulnerados futuramente. Do ponto de vista da bioética, na tentativa de dar conta dessas controvérsias morais no âmbito da saúde pública, que se referem principalmente à população de suscetíveis e vulnerados, isto é, ameaçados, que são suscetíveis, ou afetados, que são vulnerados em sua saúde, a corrente bioética de inspiração mais latino-americana, mais afeita à nossa realidade, às nossas limitações, propõe o princípio da proteção, descrito por Schramm e Cotto, um autor chileno, Cotto, e Schramm, um autor brasileiro. Por parecer esse princípio da proteção mais adequado do que a tradição principialista do Beauchamp Childress, que tem uma natureza assim, muito individualista, né? Não vê muito essa questão da comunidade. O principialismo tradicional mostra-se insuficiente, a nosso ver, para enfrentar as carências e a flagrante injustiça social nos países em desenvolvimento, em que as situações de empoderamento são escassas. Neste contexto, deve ser substituído por uma bioética da proteção, capaz de dar conta de realidades como a nossa e também da América Latina como um todo, na visão do Cotto e também do Schramm, na qual os seus cidadãos sofrem de discriminação, de assimetrias, de desigualdades. O princípio da proteção constitui um dos fundamentos da intervenção do Estado, que tem a obrigação de cuidar da integridade física e patrimonial dos seus cidadãos, sendo também o fundamento moral a legitimar o estado do bem-estar contemporâneo. Assim, a bioética da proteção pode ser vista como a ética da responsabilidade social, em que o Estado deve assumir as obrigações que se aplicam aos seus cidadãos, assumindo a atitude de dar cobertura efetiva às suas necessidades essenciais. Então, me parece, a nosso modesto ver, essa questão da proteção e não dos 4 princípios clássicos da bioética se adequa mais à nossa realidade, nessa questão específica das doenças raras, né? Das pessoas que se situam naquela classificação, naqueles conceitos de suscetíveis e vulneráveis. Por causa de sua condição existencial em particular, não estão em condições de exercerem plenamente sua autonomia nas tomadas de decisão que dizem respeito à sua saúde e ao seu bem-estar. No caso das doenças raras, trata-se de portadores de enfermidades que requerem ações de proteção terapêutica, que devem estar disponíveis e acessíveis, de acordo com a função protetora do Estado. A proteção dos vulneráveis, aplicados a políticas públicas legítimas, relaciona-se com o princípio da equidade, que foi tanto abordado na vossa apresentação, né? Que, no caso das doenças raras, implica em medidas de focalização de ações a favor dos mais necessitados, voltando a frisar a questão dos vulneráveis, principalmente. Nem todos têm o mesmo tipo de necessidade, nem as mesmas condições iniciais para enfrentar seus problemas de saúde. Devemos alertar que esse princípio da proteção ele não deve ser confundido com o paternalismo tradicional. Neste sentido, essa proteção ela só é legítima até que os suscetíveis e vulneráveis adquiram a competência de exercer sua autonomia ou se recuperem, diferentemente da visão paternalista. Existem argumentos a favor e argumentos contrários, né, ainda na esfera da bioética. Como nós sabemos, a bioética é um campo de diferentes visões com relação à proteção desses indivíduos, né, a questão do acesso propriamente dita. Né. Há argumentos contrários, por exemplo, no sentido de considerar os custos crescentes e a finitude e carência de recursos da União e a sua aplicação desses recursos, né?
observamos que o principal argumento contrário lança mão do princípio utilitarista, ou da ética utilitarista, segundo o qual seria antiético investir somas substanciais de recursos para condições que são raras e para poucos. Observamos que não são tão poucos assim, como vossa apresentação mostrou. Custos esses que seriam elevados, beneficiando um pequeno número de pacientes, não maximizando os benefícios para a sociedade. Isso se aplicaria particularmente aos países em desenvolvimento, como o nosso, em que existem problemas igualmente graves que atingem um grande número de pessoas, por exemplo, as doenças tropicais, também ditas doenças negligenciadas. Outro argumento seria o do enfraquecimento do poder do Estado, dos Estados nacionais, frente a uma rede difusa de poderes dominada pelo capital financeiro nacional e internacional, o mercado, que torna esses estados vulneráveis, né? Principalmente se gasta demais com saúde, e há um endividamento grande do Estado, esses mercados, esse setor financeiro busca outras opções em outros países. E são mercados extremamente voláteis. Há também o crescente pressão da indústria farmacêutica relacionada, que também é de natureza transnacional, sobre os estados. E uma coisa que também se discute muito, é a questão da eficácia desses medicamentos, porque há dificuldade de se realizar estudos, né? As doenças são raras, então essas terapias constantemente elas têm que estar sendo avaliadas em virtude dos custos elevados e realmente se isso impacta na melhoria da qualidade de vida e também no prolongamento da vida dessas pessoas. Então, são essas as principais preocupações bioéticas referentes a isso, chamam a atenção para o nosso meio desse princípio da proteção, que tem a ver com o papel do Estado na defesa das pessoas, conforme a nossa previsão constitucional e os princípios doutrinários do SUS. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer do ponto de vista da bioética, e nós vamos abrir agora para discussão, para as pessoas fiquem à vontade para fazer as suas considerações também, as suas perguntas. Agradeço mais a atenção de todos. Estamos abertos a perguntas, professora Denise. Alguma consideração também na esfera da ética, a gente pode abordar algum aspecto. Muito obrigada, professor. Eu não sei se eu estou com voz. Estou com voz? Miranda? Perfeito. Acho que o Miranda está anotando as perguntas ou as pessoas estão levantando a mão. Miranda? Ainda não, doutora, mas a gente pode passar a fazer isso. Vai botar a mão no chat e a gente já controla por aqui. Pronto, porque eu acho que esse momento ele é um momento histórico, né? Então, eu acho que a gente marca aqui o início de uma interface, de um aprimoramento, de uma construção que precisa ser feita com todas as mãos da sociedade. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que tem aí muitos alunos que, como nós sabemos, são fundamentais, que a educação tem que começar lá atrás. Esses conceitos têm que ser aprendidos desde o início. Então, algumas pessoas estão perguntando aí, professora Denise, a senhora saberia dizer quais foram as terapias gênicas aprovadas pela Anvisa? Sim, para uma distrofia retiniana, que causa cegueira, e para a miotrofia espinhal progressiva. E tem muitas outras aí que estão também começando, certo? Para a distrofia muscular de Duchenne também, e outras que estão prestes a serem aprovadas. Eu gostaria, que eu sei que alguns colegas geneticistas estão presentes, eu gostaria de prestigiá-los e se vocês quiserem fazer alguma consideração, essa pergunta também da terapia gênica, as terapias gênicas que foram aprovadas pela Anvisa. Então, eu sei que está a doutora Elaine, a doutora Erlane, o doutor Carlos,
Então, por gentileza, se vocês puderem dar uma palavrinha, eu acho que vocês que fazem a boa genética, né, e os bons conceitos das doenças raras, são profissionais comprometidos, eu convido a pedir aí para falar alguma coisa, quem puder representar os colegas além de mim. Doutora Elaine, doutora Erlane, doutor Carlos, doutora Elaine. Posso falar rapidinho, um pouquinho? Geneticista. Não estava preparada, né, para aparecer, mas já que você pediu, estou aqui. O momento então, é marcante, né? O momento é marcante. Acho que agradecer pela oportunidade, né, pela pacientes com doenças raras poderem ter esse momento, né, e os profissionais que cuidam das doenças raras. E eu acho que agradecer a palestra, que foi maravilhosa, e dizer que eu tenho muito orgulho da equipe que atua nas doenças raras aqui no nosso estado, né? Eu acho que a gente nós somos privilegiados, que apesar de sermos poucos, 7, mas tem estados que não tem nenhum geneticista, né? E também os outros profissionais, né, que não são geneticistas, mas que também, muitos também têm interesse e atuam em doenças raras também, eu acho que tem um importante papel, né, nesse momento. Eu acho que é isso, eu acho que é agradecer, e eu acho que não sei se já tinha tido esse momento do CRM aqui no Ceará, acredito que não. Eu acho que é isso, apenas agradecer por termos essa oportunidade para os nossos pacientes e para os profissionais que trabalham com doença rara. Obrigada, doutora Elaine. Professor Elvésio, eu passo essa pergunta que estão fazendo para o senhor me ajudar a responder. Como é que a gente poderia incluir essa discussão dentro das universidades formadoras, né? Um programa de educação continuada, como é que o senhor vê, o professor Lindenberg, como é que a gente poderia crescer, né, esse assunto? Há a possibilidade do Conselho estabelecer convênios nesse sentido, né, e envolver, também organizar a nossa Comissão de Educação Continuada, que tem o doutor Lindenberg à frente, pode envolver os diferentes centros universitários, os diferentes cursos de medicina, e numa discussão desse tipo, ou num evento desse tipo, né? E eu perguntaria, professora Denise, mais geneticistas presentes, o que está sendo feito, ou se está tendo alguma iniciativa nesse sentido, porque lembro que quando houve os fóruns do CFM, havia essa preocupação, o que está sendo feito em termos de capacitação de equipes de saúde da família. Logicamente que nós não vamos conseguir, tão cedo, colocar um geneticista em cada micro-região, ou macro-região do estado até, né? Eu acredito que o número ainda é muito pequeno, muito concentrado na capital. O que poderia ser feito em termos de capacitação de equipes de saúde da família, por exemplo, no sentido de uma suspeição ou de uma possível detecção dessas doenças para que se proceda um encaminhamento adequado, né? Então, como é que o Conselho Federal de Medicina tinha essa preocupação? Me parece que isso não evoluiu tanto no contexto nacional, mas como é que se poderia trabalhar no sentido, junto à Secretaria de Saúde do Estado, as secretarias municipais de saúde, no sentido de promover uma capacitação mínima para que esses casos fossem adequadamente encaminhados, né? Então, eu gostaria de saber se existe algum pensamento nesse sentido, alguma iniciativa nesse sentido, por parte dessa rede da qual a doutora Denise conduz, né, coordena. Nós tivemos, professor, um avanço pela Sociedade Brasileira de Genética Médica em alguns ciclos educativos, programas educativos. Mas eu acho, sim, que ainda existem lacunas personalizadas que nós podemos fazer, nós podemos tomar iniciativa, porque cada
estado tem um perfil, né? Um perfil de medicina da família e da comunidade. Então, nós podemos considerar esse nacional, que evoluiu bastante. A presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a doutora Temes, fez ciclos de palestras que tiveram uma capacidade muito grande de atingir profissionais lá na ponta, que está lá no front, né, que é o primeiro que faz essa triagem do paciente. Às vezes um paciente com doença rara, ele está escondidinho, ele é visto pelo agente de saúde, que visita casa por casa. Então, eu acho que sim, nós podemos pensar numa educação médica também continuada e de profissionais de saúde, personalizada para cada estado, para as necessidades da nossa realidade, em parceria, claro que já existe essa alavancada que a Sociedade Brasileira de Genética Médica deu, e a gente adequar algumas coisas à nossa situação. Porque, sim, hoje é uma realidade, os postos de saúde encaminham para nós, nos serviços de referência, e eles fazem triagens, mas essa triagem, ela precisa ter uma educação permanente, uma capacitação continuada, para até mesmo, se o paciente ele puder ficar na realidade dele, fazendo uma terapia de reposição enzimática, que já é fornecida pelo governo, pelo SUS, isso já é uma realidade que vai melhorar muito a qualidade de vida dele. Então, a partir do momento que nós temos essa educação continuada, o médico lá de saúde da família, ele vai ter essa capacidade de discernir e de melhorar esse atendimento, de distribuir melhor, de equilibrar, e vai dar vai fazer uma evolução em toda essa seara que o paciente enfrenta. Tem outra pergunta aí, professor. Isso, temos aqui uma ponderação e uma pergunta do conselheiro doutor Renato Evandro, né? Certo. No seguinte aspecto, professor Renato Evandro, considerando o elevado custo de certas medicações e terapias em doenças raras, em face de tantas outras enfermidades, o Estado, o poder público, deveria suportar todo o ônus financeiro? Essa é uma questão que ele coloca. E a outra, seria possível teleorientações pelo geneticista aos demais serviços na capital e interior? O senhor quer começar? Eu começo? A primeira, eu acho que, de certa forma, a gente abordou, né, na medida em que nós temos aquela previsão constitucional, né, de que todos têm o direito. E na medida em que, na verdade, o investimento, apesar da cobertura ser universal, o investimento per capita em nosso país é muito aquém de outros países, né? Então, talvez seja uma questão de prioridade, né, ou de falta de prioridade. E como a Denise colocou, quer dizer, para aquela pessoa que está com problema, aquela doença não é rara, e ela realmente, né, ela precisa de alguma forma ter acesso, e muitas vezes ela não tem como ter acesso, né? Então, como é que fica se o Estado não proteger, né? Não utilizar o princípio da proteção que a gente abordou? Então, isso, digamos, é um contrassenso quando o modelo se propõe universal e com o princípio também da integralidade, ou seja, de atender a todas as necessidades da sua população. Em não atendendo, e muitas vezes só atende por falta de recursos, só atende mediante determinação judicial, moralmente não há sustentação para o modelo, né? Fica um sério problema de identificação deste modelo e moralmente também como é que isso vai se justificar, né? Quer dizer, se realmente não é atendida a previsão constitucional do dever do Estado em todas as situações, tendo em vista os princípios doutrinários do SUS. Então, é nessa perspectiva que a gente avalia, que apesar de ser raro, de ser muito caro, mas eu sei que há controvérsia nesse sentido, se a gente utilizar a visão ético-utilitarista, de promover o máximo de bem para todos, em prejuízo de alguns, né? Ou seja, realmente, se nós tivermos essa visão utilitarista, que é muito anglo-saxã, realmente seria complicado, né? Seria
injustificável você gastar tanto dinheiro com poucos e deixar várias pessoas, talvez, o dinheiro seria melhor aplicado, ou teria maior retorno, se a gente pensar só nessa perspectiva de retorno, se fosse aplicado para uma população muito maior. Mas essa é uma visão utilitarista da qual a gente, digamos, tem críticas fortes a essa visão, porque as pessoas que passam por esse problema, o problema delas tem que ser resolvido, né? E elas não têm para onde apelar ou para quem apelar além do Estado. A outra questão, professora, é mais da sua Professor, seara. antes de passar para outra questão, deixa eu só fazer uma ponderação nessa primeira. Perfeito. Em relação aos custos, né, aos ônus, analisando a história da medicina, né, nós sabemos que, inicialmente, as terapias novas causam um pouco de espanto, né? No início, a gente pode ver o exemplo lá, né, dos cientistas na Alemanha, que eram uma série de efeitos colaterais para os benefícios e também os custos, né? O que nós podemos ponderar aqui, eu só vejo caminhos, né? A gente tem que abrir caminhos, construir pontes. Como o professor falou, são pessoas, indivíduos que estão respaldados, né, para serem atendidos universalmente falando, mesmo dentro da raridade da doença, mas nós vemos que no conjunto elas são muito frequentes. Então, eu acho que deveria ter um investimento para se construir terapias que beneficiassem a uma grande quantidade desses pacientes. Nós sabemos, por exemplo, que a terapia gênica, a proposta dela é que ela seja usada uma única vez. Então, se nós formos fazer um paralelo com terapias de reposições continuadas que são feitas e liberadas pelo SUS, que também não são tão baratas, que custam 30 mil reais toda semana, por exemplo, é um exemplo. Se você for analisar isso com os anos de vida do indivíduo, comparando com uma única aplicação, faz uma diferença. Acaba que os prós e os contras, então nós temos que analisar individualmente cada caso, e eu acho que a optimização dessas políticas públicas seria a resposta para a gente ter um aproveitamento o melhor possível em todos os setores, para que a gente possa construir um diagnóstico e um tratamento de qualidade, para que na grande maioria dos casos a gente possa realmente ver que o custo vai diminuindo, porque as tecnologias elas vão ganhando concorrência. A gente observa que, às vezes, um medicamento começa lá em cima o custo, e com o passar dos anos, os estudos da engenharia genética, que a gente sabe que a medicina evolui, que abrem várias frentes, os cientistas vão produzindo mais, vão descobrindo novas tecnologias moleculares e vai diminuindo os custos. Então, eu acredito que tudo que é novo é um desafio, mas é um desafio que a gente, colocando os prós e os contras e estudando realmente e vendo dia a dia, a gente vê que isso está caindo o custo e o benefício para esses pacientes é espantoso. Então, um caso aqui da amiotrofia espinhal progressiva muda completamente o curso da doença. A criança, ela não ia andar, ela não ia conseguir respirar espontaneamente sozinha, e isso muda. Então, feito na hora certa, do jeito certo, a gente pode atingir, conseguir um avanço em muitos setores, né? Agora, eu não vou me delongar, porque eu vi que a doutora Ana Angélica também tem uma pergunta e o professor ainda tem que responder essa. Diga lá, professor, a próxima. Seria possível? Pode a professora Ana Angélica passar a palavra para a professora Ana Angélica? Pronto. Só me apresentando, eu sou... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Eu sou Ana... Acontece, professora, não se preocupe, essas épocas estão assim. Desculpa. Eu sou Ana Angélica, sou hematologista, sou professora da UFC e... lamentavelmente, eu ainda não tinha um contato assim com a doutora Denise, mas aproveito para parabenizá-la, porque foi maravilhoso, excelente.
E eu queria só fazer uma colocação em relação àquela pergunta que foi feita, se vale a pena. Eu posso dar um depoimento, porque eu estou acompanhando doença de Gaucher desde agosto de 2002, então já é um bom tempinho. Na época só tinha um medicamento, que era a enigroserase, hoje nós já temos 3 medicamentos. 3 medicamentos venosos, terapia de reposição enzimática, mas eu, inclusive, tenho pacientes que entraram por outro tratamento, inibição do substrato, nós temos 4 pacientes, e o que eu posso dar esse depoimento é que muda a vida, complementando aquilo que a doutora Denise falou, muda totalmente a vida do paciente. É um medicamento que eu diria assim, que mexe também com quimioterapia, e que a gente sabe que os resultados nem sempre são como a gente gostaria, muitas e muitas vezes. Na doença de Gaucher, se você consegue ir otimizando o tratamento, no sentido de corrigindo as comorbidades, é quase 100% de resposta, eu diria 100%. Verdade. Você muda a vida do paciente, você restitui o paciente para a sociedade. O paciente, nós temos pacientes que já estão tendo filhos, pacientes que estão fazendo academia, que estão trabalhando, tanto que eu acho que em torno dos 20 pacientes, eu acho que eu só tenho 2 pacientes, uma porque tem deficiência visual, que eu concedo atestado, mas eles são pessoas ativas, que contribuem com a sociedade, isso graças ao medicamento. Pacientes que chegaram assim, extremamente debilitados, que não conseguiam vir sozinhos, e que agora vêm sozinhos, trabalham, estão fazendo academia. Então, apesar de caro, e volta aquela história, é raro isoladamente, mas no conjunto elas não são raras, e para quem porta a doença, ela não é rara, ela é 100%, e muda totalmente. É um caro, digamos que sai barato, porque você restitui a vida, a capacidade funcional e a qualidade de vida do paciente. Era só esse depoimento. Mais uma vez, parabéns pela aula. Obrigada. Obrigada, professora. Perfeito, doutora Ana Angélica, parabéns. Nós temos aqui algumas colocações no chat. Concordo plenamente com a colocação aqui do doutor, deixa eu ver aqui, já são várias aqui, tá? Tem umas 3 perguntas, professor, e depois tem outra doutora levantando a mão. Paulo Vitor colocou o seguinte, a defesa da bioética pelo Estado estaria condicionada a um limite financeiro orçamentário, a partir do qual o custo com o paciente é acometido com a doença genética rara comprometesse o orçamento por conta do alto valor do tratamento e como mensurar ou precificar a vida humana nesse tipo de complexidade de forma bioética, se não preço para a vida humana, se não há preço para a vida humana. Realmente, acho que ele tem inteira razão. Na verdade, os críticos do Estado, no caso, que defendem a corrente utilitarista, colocam esse limite, essa questão do recurso. Então, como você bem concluiu aí, não se admite a pertinência dessa comparação entre o recurso e a vida humana, né? Porque a vida humana não tem preço, ela não pode ser precificada, né? A vida humana ou a qualidade da vida humana, razão pela qual todo argumento se torna ilegítimo quando se apela para a questão financeira. E, de uma vez que também o Estado, constitucionalmente se propõe a dar cobertura total, cobertura ampla, né, como deve ser. Então, eu estou de pleno acordo com a sua visão. Tem mais aqui alguma colocação da doutora Flávia Borges. Excelente. Uma pergunta para o doutor Alves. No que tange à judicialização da saúde, às vezes uma sentença procedente do impetrante interessado o faz pular a fila de um tratamento. E sempre me questiono sobre esse conflito de direitos fundamentais e sua ponderação. Qual o seu ponto de vista sobre a luz da bioética? Eu também me questiono, a seu exemplo, eu também tenho o mesmo questionamento. Eu acho que nós temos que ter em mente sempre a questão da equidade, nessa questão do acesso, e traça um paralelo aí na sua pergunta com aquela classificação lá do Manchester da emergência, né? Então, se prioriza aquele que é mais urgente, aquele que está precisando mais. Às vezes, pular a fila só se justificaria nessas situações, em que nós teríamos que resolver situações que são mais urgentes, que são prioritárias com relação àquelas que não estão tão graves assim.
Então, somente nessa perspectiva é que eu acho que se justificaria você pular essa fila. Do ponto de vista de igualdade de condições, condições clínicas, isso seria injustificável. A doutora Roberta Napoleão faz aqui uma colocação, nossa conselheira também no CREMEC, pediatra. O médico desempenha um papel fundamental como auxiliar do magistrado no servir à justiça e proporcionar que esta seja estendida a um número cada vez maior de pessoas. Então, é fundamental realmente que haja esse apoio técnico, né, do judiciário por parte dos médicos, dos especialistas, para balizar cientificamente as decisões do judiciário. Mais alguma colocação? Professor, acho que tem mais duas só, antes da gente encerrar. Existe uma pergunta aqui. A doutora Elaine está levantando a mão. Doutora Elaine, quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Não, só uma observação em relação à terapia com a amiotrofia espinhal progressiva do tipo 1, que esses pacientes, com a evolução natural, sem a medicação, vocês não vão conseguir andar, não vão conseguir sentar, não vão conseguir respirar espontaneamente. Eles vão ser pacientes que, se a terapia não iniciar precocemente, eles vão ter custos aí de UTI enormes, né? A gente sabe que o custo de UTI é muito alto e esses pacientes, a vida toda, vão cair em UTI. Então, acho que a gente também tem que pensar nessa questão do custo e analisar que hoje já tem um custo alto com esses pacientes, né? Mas, lógico que a terapia tem que ser quanto mais precoce, né? No momento correto, isso é importante. Iniciar no momento correto. É só isso mesmo, só uma observação. Perfeito. E perguntaram aqui, professor, existe mais algum fator relevante, além do casamento entre familiares, que contribui para a alta incidência de doenças raras no Nordeste? Existem, o Vitor perguntou. Existe, Vitor, existe também os efeitos fundadores. Por exemplo, nós temos um trabalho que até é desenvolvido em parceria com a doutora Daniele Calheiros, que é oncologista, porque nós achamos em famílias completamente não relacionadas aqui uma mutação nova de câncer de mama patogênica, que não tem nacionalmente nem internacionalmente. Então, existem efeitos fundadores, sim, que nós precisamos avaliar, investigar, porque é um aconselhamento genético específico para a nossa região, é algo que não existe em outro lugar, então precisa ser acompanhado. E outra pergunta aqui, seria possível teleorientações pelos geneticistas aos demais serviços na capital e interior? Seria sim, e o professor Elvésio falou que nós também podemos, via educação continuada, né, do Conselho, junto ao professor Lindenberg, estendermos, né, esse ciclo de palestras e depois ver as necessidades mais urgentes, né, nos pontos onde existe, por exemplo, nós sabemos que lá em Tabuleiro, por exemplo, professor, existe uma incidência muito grande de doença de Gaucher, em Tabuleiro do Norte. Até pessoal de Israel já veio visitar aqui Tabuleiro do Norte por causa desses nossos pacientes que têm a maior incidência no mundo, praticamente. Então, essas teleorientações são fundamentais. Você imagina um paciente vir lá de Tabuleiro toda a vida, fazer uma infusão, não há necessidade, a gente pode orientar os nossos colegas. Eu falo muito isso, depois que você coloca o paciente na orientação, na conduta correta, ele pode, próximo à sua casa, fazer todo o tratamento, com a assistência de excelentes profissionais. Nós temos excelentes profissionais também no interior do estado. E a gente sabe que o CREMEC é muito ativo, né, tanto na capital como no interior, e esse ciclo de palestras continuadas, em que a gente pode orientar, ser suporte, é fundamental, tanto na parte ética como metodológica científica. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, acho que pelo avançado da hora, né, professor? Perfeitamente. Pelo avançado da hora, agradeço demais a doutora Denise, parabenizando mais uma vez pela magnífica apresentação. E agradeço a presença de todos, por num domingo, final de tarde, já começo de noite, estar aqui há 2 horas praticamente. Quase 100 né? pessoas, professor, quase 100 pessoas. Há 2 horas ouvindo, né, e participando ativamente, aí, fazendo colocações, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, acho que valeu muito a pena o evento,
E parabéns mais uma vez aí para a nossa palestrante. Muito obrigado. Obrigada, Boa noite. professor, e até o próximo encontro.